Olá, nono ano, bom dia! Como você está nessa manhã de segunda-feira? Espero que tenha passado bem desse feriado prolongado, que tenha descansado bastante e esteja pronto para mais uma semana de aulas, de atividades, de lives que ocorrerão ao longo de toda essa semana. E como toda boa segunda-feira, eu venho trazer para você 2 aulas de físicas, 2 aulas de literatura e 2 aulas de inglês. E na sequência desse vídeo, você assiste essas aulas na mesma ordem. A primeira aula será uma aula de física com o Mr. Gleidson. A segunda aula, uma aula de literatura com a Miss Cristiane. A terceira aula, uma aula de inglês com o Mr. Stefflin. No mais, eu espero que você também esteja acompanhando as nossas lives, que são plantões de dúvidas. Por isso, anote as suas dúvidas para que você possa conversar com os professores de maneira online. Você não sabe o dia das lives? Estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo todo o cronograma das lives que ocorrerão lá no Hangout durante essa semana, junto com os minutos e os segundos exatos das aulas dessa manhã. Então, se você precisa voltar em uma dessas aulas, é só você clicar no link dos minutos e dos segundos que você será encaminhado imediatamente para essa parte do vídeo. No mais, eu desejo a você uma boa aula, uma ótima manhã e até amanhã. Fique com Deus. Olá, meu nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui os nossos estudos, por meio do nosso sistema EAD, com a nossa terceira aula nesse sistema, depois já da nossa primeira live, na verdade conferência, em que nós pegamos o feedback de vocês, começamos o nosso primeiro plantão de dúvida, só relembrando a importância de estar participando dos plantões de dúvidas, que são feitos através das conferências, porque eles também valem como presença. Os alunos que estiveram comigo na quarta-feira, nós fizemos chamada, foi printado, e todo mundo ganhou presença por aquele dia. E agora, essa semana, a gente segue a mesma rotina. Então, só relembrando, os plantões ficaram na quarta-feira Química, na quinta-feira Física. Quarta-feira são às 8h20 e na quinta-feira são 9 horas. Esses são os nossos horários de encontros. Lembrando que continua sendo aí pelo Hangout, que foi a plataforma mais simples e mais segura que nós encontramos até agora. Essa semana funcionou muito bem para os alunos que entraram, né? Deu certo, no começo tem alguns problemas mesmo, é um pouquinho complicado o acesso talvez para alguns alunos, mas são plataformas novas e vocês vão se adequar, assim como vocês se adequaram muito rápido ao Google Sala de Aula. Então aí mostrando um excelente trabalho, postando as atividades, fazendo tudo direitinho. Então seguindo com o nosso conteúdo, pessoal, de física, passar aqui. Hoje nós estamos começando oficialmente o nosso conteúdo de segundo bimestre. Alguns alunos levantaram para mim que estão sem o módulo 2, isso não vai ser um problema, por enquanto, vamos trabalhar aí de uma forma que dê certo para todo mundo, e vamos trabalhar o conteúdo com bastante calma, sempre focando no aprendizado de vocês. Então hoje vocês vão estar assistindo essa aula. É extremamente importante, viu? Alguns alunos que me falaram que não assistem algumas videoaulas inteiras, que vocês assistam do começo ao fim todas as videoaulas. Então na quarta-feira e na quinta-feira, no nosso plantão de dúvida, eu já vou continuar a tirar dúvidas sobre esse conteúdo, avançar. Então sempre vou passar a videoaula. Na conferência eu pego um feedback, vejo o quanto vocês absorveram, e daí eu já planejo, já preparo a próxima aula. E aí a importância de estar estudando sempre com caderno, fazendo anotações e estar fazendo todas as atividades propostas. Eu falei, né, da importância de vocês já saberem fazer anotações, tá? Assistindo a videoaula, viu que aquilo é importante, anota, assiste sempre com o caderno do lado. E meninos, em física, qual que é o primeiro conteúdo desse bimestre? Átomos. Agora nós vamos estudar e aprofundar aí sobre os átomos. E o que são os átomos? Qual é o modelo atômico de átomo que usamos hoje em dia? Como chegamos a esse modelo atômico? Sobre tudo isso que a gente vai ver agora no vídeo, tá? Então vamos lá.
Esse é um átomo, um modelo atômico, e que vocês já conhecem. Nós vimos ano passado em ciências, esse ano começamos a ver em física, e agora essa imagem, essa palavra átomo, vai ser muito mais presente no dia a dia de vocês. Lembra dessa imagem? Quando vocês veem essa imagem, eu quero que vocês pensem aí na aula de vocês. O que vem na cabeça? O que vocês conseguem identificar olhando para essa imagem? Desse átomo, desse modelo atômico? O que relembra ali os nossos desenhos no quadro, que vocês fizeram no caderno? Vem alguma coisa na cabeça? Eu tenho certeza que vem. Então vamos relembrar um pouquinho esse modelo atômico que a gente tem hoje em dia. O átomo ele é composto pelo núcleo. O núcleo é aí bem no centro do átomo. Bem nesse centro nós temos bolinhas de duas cores, que são os prótons e são os nêutrons. Podemos denominar aí os prótons como as bolinhas vermelhas e os nêutrons as bolinhas azuis. Eles são o núcleo do átomo. Eles são a massa atômica do átomo. E de fora a gente tem aí a camada de eletrosfera e essas bolinhas são os elétrons. O que são os elétrons? Os elétrons são a carga negativa dos átomos. Então, essa carga negativa aí que fica ao redor, essas bolinhas que ficam na eletrosfera, que ficam orbitando o núcleo, a palavra é essa, elas não ficam rodando, elas ficam orbitando o núcleo. Essa daí são os elétrons. Qual que é a função dos elétrons? Os elétrons são os responsáveis pela carga elétrica. Então, quando a gente voltar a estudar eletricidade esse ano, nós já começamos a ver ano passado, no finalzinho do ano em ciências. Esse ano vamos aprofundar mais. A gente vai ver aí que a corrente elétrica, que é a eletricidade, ela é formada, ela ocorre através da organização desses elétrons, que é a parte externa do núcleo, a parte que orbita o núcleo do átomo. Então, de fora a gente tem os elétrons e no núcleo a gente tem os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que como o nome diz, é a carga neutra. E o número de prótons ele é sempre fixo, ele não muda. Inclusive é o número de prótons que diz que faz um átomo ser um certo elemento ou não. O que o átomo pode perder ou ganhar ao longo do trabalho da eletricidade são os elétrons que ficam orbitando. Então, os prótons e os nêutrons nunca mudam o tanto. O que muda são os elétrons, que ficam orbitando o núcleo do átomo. Um átomo ele pode perder elétrons e pode ganhar elétrons. Quando nós estivermos vendo sobre eletricidade, nós vamos aprofundar mais sobre esse processo de perda e ganho de elétrons. E, pessoal, nem sempre esse modelo atômico foi um modelo correto. Por muito tempo se acreditou em outros tipos de modelos atômicos. Não foi assim que surgiu a ideia do átomo. Ela já vem, ele foi criado de uma outra forma, foi designado de uma outra forma, foi muito estudo, foi muito tempo, foi muita evolução até chegar aí a esse modelo que a gente tem hoje em dia. Então, o que eu separei da sala de hoje? Uma introdução, relembramos um pouco do átomo, vi um pouquinho do átomo, e vamos entender de onde surgiu o nome átomo, a teoria do átomo, para a gente poder seguir os estudos, para a gente poder seguir os estudos dos átomos. Então vamos lá. Bem, quando a gente vai estudar os átomos, a gente precisa conhecer aí, inicialmente, esses dois caras, Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera. Quem foram esses caras? Qual foi a importância deles para o estudo dos átomos? É bem simples. Lá na Antiguidade, em 480 a.C., esses dois caras aí foram o que trouxeram a primeira teoria, o que seria a primeira teoria dos átomos. E qual é essa primeira teoria dos átomos? Para esses dois filósofos gregos, todas as matérias elas poderiam ser divididas
divididas, 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 até chegar a um pedaço bem pequenininho. Esse pedaço bem pequenininho, essa partícula bem pequenininha, é o átomo. O átomo é a partícula indivisível. Então pegava uma matéria, ia dividindo essa matéria, até chegar no menor do menor dos menores do tamanho. O tamanho que não pudesse ser dividido. Esse tamanho que não pudesse ser dividido, essa partícula foi denominada de átomo. Qual que é o significado da palavra átomo? A significa não, tomo significa divisível, não divisível. Então se acreditava que átomo era a parte indivisível da matéria. A menor parte seria o átomo. Essa teoria ela vingou aí por muito tempo e foi uma teoria de base filosófica, ou seja, nada foi comprovado cientificamente, era apenas através de questionamentos e observação. Não era nada, não tinha feito aquele processo que a gente falou para algo ser considerado ciência, não foi testado, não foi aprovado nada. Era um conceito que eles tinham apenas filosófico. E aí o nome átomo ficou, que significa parte não divisível, porém sabemos que hoje o átomo ele é divisível sim. Essa foi só a primeira teoria, uma teoria filosófica. Esse conteúdo, esse conhecimento, a partir da década de 19, os estudos a respeito dos átomos começaram a se aprofundar. E através da base de Mileto e de Abdera, outros cientistas foram criando aí outras teorias sobre os átomos, até chegar na que a gente tem hoje. Houve dessa base filosófica, foi criada uma teoria, que é a teoria de Dalton veio a teoria de Thomson a teoria de Rutherford. Então, esses filósofos eles deram o pontapé no estudo dos átomos. Lá em 480 a.C., para no século XIX, os átomos voltarem a ser estudados de forma científica e de forma mais firme. Então foi a partir daqui, a partir desses dois caras, que começou a se falar, a se estudar sobre átomo. Desde o conceito de que era a parte indivisível da matéria, até chegar naquele átomo que a gente viu no slide anterior, que mostra toda a complexidade do núcleo, elétrons, prótons e nêutrons. Então foram esses caras aí que começaram os estudos dos átomos, de forma filosófica até a forma científica que nós temos hoje. E aí, pessoal, a partir dessa introdução, que isso aqui foi uma introdução para vocês já começarem a ouvir, a falar de átomos, de modelos atômicos, para já começarem a se familiarizar com esses conceitos, eu vou passar o homework de vocês. E aí, mais uma vez, relembrando a importância das tarefas de casa, porque são elas que vão servir como avaliação para as notas de vocês. Então é bem importante que vocês façam as tarefas. Agora vocês já têm todas as disciplinas usando o Google Sala de Aula. Façam e postem lá. As dúvidas, anotem para o nosso plantão agora, já quarta-feira. Quarta-feira nós já temos nosso primeiro plantão. E o que é a tarefa de casa? Vocês vão fazer uma pesquisa que vai servir de base para a próxima aula. Para vocês não ficarem perdidas na próxima aula com que nós vamos começar a falar dos modelos atômicos, eu preciso que vocês já tenham conhecimento prévio sobre isso. Então vocês vão pesquisar no caderno e fazer anotações dos modelos atômicos, dos 3 primeiros modelos atômicos. O primeiro modelo atômico é o modelo atômico de Dalton. É um modelo atômico bem simples, o famoso modelo da bola de bilhar. Vocês vão lá colocar modelo atômico de Dalton. Escreve tudo que for pertinente ao modelo atômico de Dalton e embaixo vocês vão fazer um desenho do modelo atômico de Dalton. Depois divide e faz o modelo atômico de Thomson. Thomson ele tem um modelo atômico aí do famoso pudim de passas. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que foi esse modelo e no final vocês vão fazer um desenho para mim do modelo atômico de Thomson. E no final, na terceira parte,
modelo atômico de Rutherford. Vocês vão escrever aí, modelo atômico de Rutherford, escreve tudo que for importante, for pertinente ao modelo atômico, e no final vão fazer um desenho. Não só escrevam, mas leiam e vejam que vocês conseguem entender. A nossa próxima aula de física já vai ser explicando esses 3 modelos aí. Então, para vocês assistirem e não ser algo tão estranho, essa pesquisa prévia ela é importante. Postar no Google Classroom até o dia 17/4, até sexta-feira. Lembrando que qualquer problema na postagem, qualquer problema que vocês estiverem tendo para fazer as atividades, é só avisar nos plantões de dúvidas. Então vocês têm até sexta-feira para postar, tira igual vocês estão fazendo, tira foto da pesquisa e posta lá no Google Classroom, ok? Então é isso, pessoal, nosso slide aqui, finalzinho. Faça a tarefa, pesquisem, continue estudando. Quarta-feira temos plantão de dúvidas às 8h20. Estejam todos presentes, vale presença. E lá a gente vai começar a tirar as nossas primeiras dúvidas e continuar seguindo com o conteúdo. Então fiquem com Deus, continuem se cuidando. Um forte abraço. Tchau, tchau. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje, dia 13, na segunda-feira, temos aí 2 aulas, tá, de literatura. Continuamos aí seguindo o nosso horário oficial de aulas, tá? Então, toda segunda-feira nós temos 2 aulas de literatura, né? Para hoje, o que nós temos aí? A correção dos exercícios da aula passada, que é da página 6 até a 15, tá? E para casa, eu coloquei para vocês os exercícios da página 36 a 39. E começar aí a fazer a leitura do livro Saindo da Plateia, de Giselda Laporta Nicoleles. Tá? Até mostrei esse livro na live que nós tivemos. Então, esse será o nosso roteiro aí de aula. Então, eu peço a vocês aí que abram o livro na página 6, pra gente começar aí as correções, tá? Vou pegar aqui minha caneta. Opa. Meninos, então vamos lá. Número 1. O texto A apresenta informações sobre determinado assunto que merece ser divulgado ao público por causa da polêmica que pode provocar. Qual é a ideia central apresentada no texto? Então, vamos lá. Então, nós temos aí a detenção dos direitos do uso da linguagem de autorretrato, ou seja, as selfies, tiradas por um grupo de macacos que, entre aspas, roubaram a câmera do fotógrafo, né, de um fotógrafo. Então, essa questão aí de detenção, ou seja, de reter, de ficar para si o uso da imagem. Número 2, na reportagem texto A, afirma-se que em 2011 um fato chegou ao noticiário do mundo inteiro. Que fato foi esse? Então, que fato foi esse? Enquanto David Slater fotografava um grupo de macacos da espécie macaca negra, alguns animais se aproximaram do equipamento e, surpreendentemente, tiraram centenas de selfies. Eu queria ter visto essa cena, deve ter sido muito engraçada. Assim, muito inusitada, né? Muito diferente. 3. De acordo com a reportagem, número 3, a Wikimedia Foundation entende que ninguém possui o direito autoral sobre a fotografia tirada pela macaca. Porque, segundo a fundação, o direito autoral não pertencia ao fotógrafo David Slater, porque considera a fotografia como uma obra de um animal não humano, e sendo assim, não haveria autoria humana para se acreditarem, ou seja, dar crédito aos direitos autorais. B. De acordo com a legislação brasileira, a decisão da corte seria favorável ao fotógrafo ou à Wikimedia Foundation. O artigo 15 e o artigo 45 seriam favoráveis à Wikimedia Foundation, que não
que não precisaria tirar as fotos de sua página, enquanto o artigo 40 seria favorável ao fotógrafo David Slater. 4, meninos. No texto B, por Hélio Schwarzman, diz que a argumentação da Wikipedia Foundation, a argumentação da Wikipedia funciona bem como piada. Né? Se os direitos realmente pertencessem a quem, meninos? A macaca, como afirma a Wikipedia, por meio de instrumento legal, ela teria cedido à enciclopédia o direito de uso da imagem. Assim, nota-se que não há seriedade na argumentação. Tranquilo? 5. Apertei rápido. Hélio Schwarzman afirma que a noção de autoria transcende a propriedade do equipamento. Qual é o argumento utilizado por ele que permite chegar a essa conclusão? Então, meninos, nós temos aí como resposta o quê? Se a foto fosse tirada por outro fotógrafo com máquina de Slater, todos creditariam a imagem, ou seja, todos dariam o direito de imagem a esse outro profissional e não ao proprietário do equipamento. Vamos continuando aí. Número 1. Os textos lidos são, respectivamente, uma reportagem e um artigo de opinião. Relacione cada um desse gênero às funções que desempenham. Então, nós temos a reportagem e o artigo de opinião. Então, 1. Expõe o assunto a ser discutido, podendo estabelecer uma análise crítica a respeito do fato. Então, é uma reportagem. 2. Apresenta um ponto de vista de alguém sobre o tema abordado, ou seja, um artigo de opinião. Número 2, meninos. Qual dos textos apresentados foi produzido primeiro, a reportagem ou o artigo? Explica, ou seja, que é uma resposta que precisa ter dois passo a passos aqui para fazer. A reportagem, pois o artigo foi produzido com finalidade de comentar os fatos apresentados anteriormente, o quê? Na reportagem. 3. Com base nos fatos apresentados na reportagem e nos argumentos do artigo de opinião, qual é seu posicionamento sobre o assunto discutido? Isso aqui é uma resposta pessoal, então é a sua opinião. O que você acha, né, com relação ao que foi lido na reportagem, nos argumentos lá do artigo de opinião? Qual o seu posicionamento sobre esse assunto, sobre esse direito de imagem? Esse direito de imagem pertence à macaquinha ou pertence ao fotógrafo, ao dono da câmera? Então, aí é uma coisa pessoal que vocês irão, né, deveriam ou já fizeram aí na resposta. Seguindo aí, discutindo ideias. Nossa, foi rápido, apertei que estamos na página 7, tá, meninos? A grande polêmica é sobre a quem pertence o direito autoral da foto tirada pela macaca. Por que é tão importante definir a quem pertencem os direitos autorais? Porque é o seguinte, meninos, porque o detentor, ou seja, quem tem o direito da imagem, deve receber uma remuneração, ou seja, dinheiro, né, money, din-din, cada vez que ela for utilizada por outras pessoas. Isso aqui é igual em música. Se você compõe uma música, cada vez que ela for regravada por outra pessoa ou gravada por alguém, né, um disco, um CD, numa plataforma, precisa pagar por isso. Isso vale para os direitos de imagem também. Então, por isso que existem essas polêmicas. Então, por isso que por isso que tem que definir de quem é quem, de quem que é a música, de quem que é a fotografia, etc. Seguindo aqui. B, meninos. Baixar fotos, vídeos e musicais de modo ilegal sem pagamento de direitos autorais pode prejudicar alguém? Explique. Pode prejudicar, sim, quem produziu, quem criou, quem elaborou, quem compôs, né? As pessoas, elas têm um trabalho por trás daquilo. Então, se ela não recebe, se ela não tem remuneração
pelo trabalho que ela prestou, que ela fez, ela fica prejudicada. Então, ela tem esse prejuízo aí financeiro, tá? Número 2. No final do artigo, o articulista Hélio Schwarzman levanta a possibilidade de o selfie da macaca ter acontecido por um golpe de sorte. Em que medida você acredita que podemos contar com a sorte e com acaso em nossas vidas? Então, é uma resposta muito pessoal. Tem gente que acredita muito em sorte, em destino, em acasos. Outras pessoas já não acreditam. Então, é uma resposta bem pessoal mesmo, tá? De acordo com as suas crenças, tá? Minha voz tá um pouco difícil pra sair, porque eu tô com muita dor de garganta, tá, gente? Desculpa. Então, é que eu dou umas paradas, mas é porque minha garganta tá doendo muito. Explorando a linguagem. Releia o trecho a seguir, prestando atenção ao sentido da expressão destacada. Ainda que o episódio possa ser descrito como obra do acaso, explique o significado da expressão destacada no trecho. Então, obra do acaso, meninos, é algo que ocorre de forma o quê? Inesperada. Você não está esperando por aqui, não foi planejado, tá? B, número 2. No texto B, o articulista escreveu a palavra selfie, entre aspas, diferente do que ocorreu no texto A. Explique por que isso aconteceu. O articulista, ele utilizou essas aspas no texto B para indicar ironia, pois a selfie do macaco, na verdade, não foi intencional, porque ele não tem essa capacidade intelectual, mental, de saber que pegar aquela câmera e vai lá e eu vou tirar uma selfie. Então, foi por esse motivo, tá? Seguindo aí, nossa tarefa, número 1, indo para casa. Na reportagem, foi utilizado sinais de pontuação diferentes para indicar o discurso citado. Quais são esses sinais de pontuação? Então, nós temos aí o travessão e as aspas. Bom? Letra B. O que motiva na reportagem o uso desses sinais de pontuação? Na reportagem, o travessão ele indica a fala de David Slater durante a entrevista ao jornal britânico Telegraph. E as aspas, elas marcam o que foi escrito pelos usuários no fórum aberto do Wikimedia. Tá bom? Número 2, meninos. Gente, mas hoje eu tô apertando. Tem que ir bem delicadinho aqui, porque ele pula para outra página muito rápido. Página 8, tá? 2. Na reportagem foram empregadas outras palavras de origem inglesa, além do termo selfie e dos nomes próprios. Identifique e explique o significado de cada uma delas. Então, a primeira aí é royalties. Valor pago ao detentor do direito autoral de um produto ou serviço. Então, eu compus uma música, então alguém vai lá e grava. Então, essa pessoa que gravou, ela tem que me pagar os royalties, tá? Upload, envio de arquivo de um computador para outro. Aí nós seguimos aí com a entrevista da Ana Maria Machado. E aqui nós temos os exercícios. Número 1. O gênero, agora aqui, meninos, nós já estamos na página 12, tá bom? Escrevendo sobre o texto. Número 1. O gênero textual apresentado é organizado em forma de perguntas e respostas e composto de 2 participantes. Quem são os participantes da entrevista? A escritora Ana Maria Machado e o representante do jornal Folha de São Paulo. B. Quem fez as perguntas? O representante da Folha de São Paulo, né? C. Quem dá as respostas? A escritora Ana Maria Machado. D. Você sabe qual a denominação dada aos participantes desse gênero? Quem pergunta é o entrevistador e quem responde é o entrevistado. Bom? Número 2. Em relação aos participantes de gêneros textuais, como esse, pode-se observar que um deles é o responsável por direcionar e controlar perguntas. Qual dos participantes é responsável por isso? Nesse caso, da pergunta aqui, é o entrevistador, que ele representa o jornal Folha de São Paulo. 3. Com que finalidade as perguntas e respostas foram produzidas? A fim de que a Folha de São Paulo tivesse informações interessantes sobre essa autora.
né? E o ponto de vista que ela tem, que essa autora tem, sobre diferentes assuntos discutidos. 4. Em que veículo circulou o texto? No jornal Folha de São Paulo, né? Veículo de quê, meninos? De comunicação, tá? 5. De que forma esse gênero pode apresentar ao público? Oral ou escrita? Então, esse gênero pode circular em rádio, em programas de TV ou rádio, ou seja, ele pode ser oral ou ele pode ser impresso, ele pode ser online, e aí ele pode aparecer em revistas, jornais, enfim, em outros gêneros aí. Seguindo aí as nossas correções. Nossa, gente. 6. Em sua opinião, o entrevistador preparou as perguntas antes de realizar a entrevista ou falou espontaneamente sem um roteiro definido? Explique. Ele preparou, sim, né? Quando você vai entrevistar alguém, você precisa o quê? Preparar. Você tem que ter as informações pré-definidas para você saber o que você vai perguntar, o que será questionado, né? Porque aí a entrevista fica mais rica, ela fica mais interessante, tá? 7. Normalmente, o entrevistado é uma figura pública, político, cientista, esportistas, escritores ou anônima, mas que contribui de forma significativa com a sociedade. Em qual dessas categorias se enquadra Ana Maria Machado? Ela é uma figura pública, ou seja, ela é famosa, e ela é uma escritora brasileira renomada, ou seja, ela é famosa, existem várias obras dela. Seguindo aí, 8. Uma entrevista deve apresentar um assunto satisfatório e de utilidade. Que assunto é apresentado e qual a sua importância? Então, a autora, ela fala sobre o quê? Sobre uma literatura infanto-juvenil. E o espaço adquirido no mundo editorial, ou seja, como que esse conteúdo para infanto-juvenil, ele foi ganhando espaço no mercado editorial, ou seja, no mercado de livros. É um assunto importante, porque é um aspecto dentro da sociedade, ou seja, essa questão está ligada ao hábito da leitura. E nesse caso, esse hábito da leitura é para as crianças e para os adolescentes. Então, essa aqui foi a número 8. Seguindo aí, aqui vem falando sobre a questão da entrevista. Número 2. O entrevistador pergunta à autora a respeito do mercado editorial brasileiro. Para ela, o que mudou no mercado editorial voltado às crianças desde a década de 1970 até os dias atuais? Na década de 70, o mercado editorial era muito escasso, ou seja, quase não tinha nenhum livro, nem publicação voltada para essas crianças. E hoje já mudou. Hoje existem, você vai nas livrarias, existem espaços voltados exclusivamente para crianças, até para bebê. Na Saraiva tem um cantinho lá que é para bebê, para criança. Eu sempre vou lá com as minhas. E tem os departamentos para criança, para bebê, para adolescente, para infanto juvenil. Então cresceu muito, né? 3. Como Ana Maria Machado avalia a leitura de obras como Harry Potter? Segundo ela, a leitura dessas obras é uma leitura de entretenimento, ou seja, de entreter. No entanto, essa literatura será mais bem aproveitada se o leitor tivesse lido clássicos literários, com os quais as obras muitas vezes dialogam. Então, é importante você ler clássicos da literatura. Por quê? Porque eles dão base a outros textos, a outros livros, tá? Aqui nós temos o conversando com o texto, que são atividades orais, que a gente faz sempre em sala, discutindo também, tá? Agora explorando a linguagem, meninos. Número 1, em sua primeira resposta, Ana Maria Machado usa um termo típico da oralidade para iniciar seu comentário. Que termo é esse? É o termo a que classe gramatical essa palavra pertence? Ela é uma interjeição. 2. Observe os trechos do texto. 1. Havia espaço para editoras pequenas, dispostas a experimentar e correr riscos. 2. Há e houve muitos escritores na ABL que escreveram para crianças e jovens.
A. Qual é o sujeito dessas orações? Ele é um sujeito inexistente, não tem sujeito. B. O que justifica o fato, nos dois casos, o verbo haver ficar no singular e não concordar com as expressões no plural? Então, qual possível resposta eu posso dar aí, meninos? Aqui o quê? O verbo haver no sentido de existência, de existir, ele sempre vai estar no singular, porque as orações, elas, quando tem esse tipo de verbo, elas não têm sujeito, tá? 3. Releia o seguinte trecho. Ao contrário de outros países, aqui todo mundo quer escrever para crianças ou publicar para crianças. A quem os termos em destaque se referem? Aqui refere-se ao Brasil, tá? E todo mundo refere-se aos escritores de forma geral. Seguindo aí os nossos exercícios, nós temos aí o número 1. Assinale a alternativa cujo termo em destaque apresenta o mesmo sentido da palavra segmento. Naquela ocasião, no mercado editorial, praticamente não existia um segmento voltado para o público infantil. Então, é o primeiro aqui, ó. A má distribuição de renda é um problema social que preocupa os mais diversos segmentos da sociedade. 2. Releia outro trecho da entrevista. Então, aqui tem o outro trecho para você ler e sublinhar qual das alternativas indica a ideia contida na expressão destacada. Então, aqui indica diferentes graduações do setor de poder da administração pública, no caso aqui, federal, estadual, municipal. Tá? Então, essa aí, meninas, essa primeira parte da nossa aula foram as correções, tá bom? E agora eu vou falar com vocês sobre o homework, tá? O homework de vocês para essa semana é isso aqui, ó. É esse texto, capítulo 5, Mistério Desvendado. Olha que legal. Aqui segue, aqui nós temos o capítulo 5, Nasce o Monstro. Aí tem os exercícios para serem feitos, tá? Página 36. Vai até aqui, meninos, até a página 37, tá? Peraí. Não. Até a página 39, tá? Então, o homework de vocês, ele vai até a página 39, tá bom? Vou voltar aqui na nossa tela inicial. Então, olha só, fizemos a correção dos exercícios. Falei com vocês, mostrei para vocês quais são os exercícios de casa e eu quero que vocês já comecem a fazer a leitura do livro Saindo da Plateia, de Giselda Laporta Nicoleles, tá? Que é esse nosso livro literário desse bimestre. Meninos, então essas foram as nossas 2 aulas de hoje de literatura. Esses exercícios de casa para serem postados lá no Google Classroom, tá? Eu estarei marcando quem fez e quem não fez, tá? Por lá. E posteriormente colocando as notas de avaliação contínua, tá? Que depois soma tudo e vira a média final, que vai para o boletim, né? A nota que está lá no boletim de vocês. Uma ótima semana para vocês. Tudo de bom. Aguardo vocês na nossa live de amanhã, terça-feira, tá? Para tirar dúvida, para conversar, para fazer exercícios. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Bye, bye. Olá, bom dia, galera do 9º ano, tudo jóia? Para o nosso conteúdo dessa semana, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre settings. O que são settings? Se você já colocou algum aparelho eletrônico que você tem no modo inglês ou qualquer outro tipo de idioma, mas principalmente no inglês, vai aparecer configurações no idioma que você colocou. Se você mudar para o inglês, o idioma que vai aparecer, a palavra que vai aparecer relacionada a configurações vai ser settings. Então, settings, configurações. Beleza. Vou desafiar vocês para melhorar e para ajudar vocês nesse exercício, vocês vão fazer a mudança do idioma do telefone de vocês. Porque os outros aparelhos eletrônicos outras pessoas podem usar, então vai ficar meio difícil, certo?
Então tenta mudar o telefone de vocês. Coloca o telefone de vocês na língua inglesa. Vamos fazer um teste, 1 ou 2 dias. É muito fácil, você se acostuma super tranquilinho com as organizações, porque você já é acostumado em português, e você vai ter um vocabulário a mais, porque você vai estar tendo o mesmo contato que você já teve em português, só que agora em inglês. Então você gira a chavinha, faz uma tradução rápida do que é, e aí tá feito. Certinho? Vamos lá então. No conteúdo de settings que eu trouxe para vocês, eu trouxe alguns tipos de configuração que a gente tem no celular, os mais importantes aqui. E pra gente entender um pouquinho mais como vai ser esse exercício, assim como vai ser o exercício que vai estar lá no Google Classroom, eu tenho aqui para vocês alguns comandozinhos básicos, que é como se fosse na forma imperativa. Na verdade é na forma imperativa, que é para você dar instrução, para você instruir a pessoa como que a pessoa modifica alguma coisa no celular, ou como que a pessoa faz alguma coisa no celular. Vamos entender então. No nosso settings aqui, eu trouxe para vocês Call Settings. Call Settings, então, seriam as configurações de ligação. Todas as configurações de ligação estão no Call Settings. Location and Security. Location é onde você está, certo? A sua localidade. Security, segurança. Então, quando eu quero mudar algum screen lock, que seria alguma senha no meu celular, eu vou para Security, certinho? Quando eu vou precisar de algum código relacionado à segurança, certo? A segurança por 2 etapas, confirmação por 2 etapas, essas coisas, então eu vou entrar sempre em Location and Security. Privacy, de privacidade, também questão de senhas, certinho? Tudo que é relacionado a contas que você tem no celular, vai em Privacy. Display. Display seria o modo do celular em geral. As configurações básicas dele. Então, a luz do seu telefone, the light, se ela está mais alta, se está mais baixa, certo? Também questões de configuração de tela, às vezes, eu quero isso daqui aqui, eu quero aquela hora no outro canto, eu não preciso do tempo aqui nessa primeira tela, então vou tirar. Então isso seria o display, é você organizar os seus applications, seus aplicativos ali, você organizar data, hora, tudo da forma que você quer. O seu wallpaper, seu plano de fundo, sua imagem de fundo, certinho? Applications são os aplicativos. Então, quando você clica em Applications no seu celular, quando a settings estiver em inglês, obviamente, Applications vão ser todos os aplicativos que você tem no celular. Tanto os que vêm no celular, quanto os que você faz o download, ok? Wireless and Network. Wireless and Network são todas as configurações necessárias para eu trabalhar com o meu Wi-Fi, certinho, ou com meus dados móveis. Então, sempre que eu preciso relacionar algo à internet, wireless networks. Sound. Sound é som. Então, sempre que eu preciso fazer configuração de som, eu vou para Sound. E Accounts and Sync, sempre que eu quero fazer uma sincronização de documentos, de arquivos, com as minhas contas. Da Apple, iCloud. Eu tenho Microsoft, tenho acesso a Microsoft, então você vai lá na nuvem da Microsoft. Fugiu o nome aqui agora. E aí você tem também, por exemplo, Google Drive. Então todas essas contas que você tem relacionadas com arquivos. Você vai lá para sincronizar esses arquivos, esses documentos. E quando eu quero dar uma instrução de como a pessoa vai fazer isso, simplesmente eu posso usar alguns desses que eu coloquei aqui, alguns desses exemplos. O primeiro é tap on, depois click on e go on. Tap on e click on são basicamente a mesma coisa. Você vai triscar, você vai clicar em algum lugar para chegar até outro. Então, se eu quero fazer uma configuração, por exemplo, no meu som, certo? No meu toque de celular, das chamadas. Lembra que eu vou aonde aqui, ó? Relacionado a call settings. Se eu quero falar de ligação, de toque de ligação, então, tap on call settings to choose a different ring sound. Você vai triscar, você vai tocar em call settings para escolher um toquinho diferente. Então, tap on de triscar, certo? Clicar, click on, e go on, você vai até tal lugar, certinho? Não significa literalmente clicar, mas você vai em tal lugar, depois vai em outro lugar, go on. Analisem esse conteúdo, analisem esse exemplo e vai ter uma atividade lá no Google Classroom sobre esse tema, beleza? Super fácil o conteúdo, vocês vão ter que
alocar cada uma das configurações, dos nomes das configurações a cada uma das funções dadas, certinho? Super simples, qualquer dúvida a gente vai ter plantão de dúvidas ao vivo e a gente também vai ter uma explicaçãozinha básica lá no exercício, no próprio exercício no Google Classroom. Até mais, galera. Tchau, tchau. Olá, galera do nono ano, tudo bem? Eu aqui de novo trazendo mais um conteúdo para vocês para essa semana. E agora mudando já o nosso rumo do pensamento ali, trouxe para vocês a matéria e o conteúdo de agreeing and disagreeing. O que seria agree e o que seria disagree? Os dois trabalham com formas de concordância e discordância. Então, agree, concordo, disagree, discordo, ok? Então, para eu entender um pouquinho melhor, coloquei também um exemplozinho de ok para agree e not ok, disagree. Para eu concordar com algo ou discordar de algo, eu preciso ter uma informação dada, certo? Então eu tenho aqui para vocês um exemplo de information given, seria a informação dada. E aí, a partir de uma certa informação, ou eu vou agree ou eu vou disagree. Vamos lá então. The first example here, Brazil is a country where rich people don't care about poor ones. Então nós temos, o Brasil é um país, certo? Brazil is a country where, onde rich people, pessoas ricas, don't care about poor ones. Não ligam, não se preocupam, não tenham cuidado com poor ones, as pessoas mais pobres. Então, eu tenho uma informação dada, certo? Agora vamos ver quais são os exemplos que a gente tem tanto para agree quanto para disagree. Trouxe o primeiro exemplo de agree. Yes, commas, I agree. Rich people are selfish. Então eu tenho aqui, sim, eu concordo. Pessoas ricas são selfish. Selfish significa egoísta, ok? So here, rich people are selfish. É uma opinião, certo? Nesse caso é uma opinião concordando com o tema do rich people don't care about poor ones. Alright. Então eu trouxe dois exemplos diferentes para discordar desse tema. Que aí é a parte mais legal. Que a gente pode discordar, a gente pode usar mais vocabulário, a gente pode ir abrindo mais caminhos para a gente trabalhar com a língua inglesa. Então vamos lá. Primeiro exemplo, discordando. Oh, commas, I disagree. I know some business people who help lots of institutions. Então o primeiro exemplo que eu tenho aqui é oh, I disagree, eu discordo. Eu conheço, I know é o verbo saber, mas também é conhecer. I know some business people, eu conheço alguns empresários. Who, então who é o relative pronoun relacionado a quem, ou aos quais. Então, empresários aos quais help lots of institutions, ajudam muitas instituições. Alright? Primeira opinião ali discordando do tema de cima, da opinião dada ali acima, da informação dada ali acima. And next one, um próximo, I see your point, but eu vejo o seu ponto, eu entendo o seu ponto, mas eu coloco um commas e vou ali fazer minha contradição. Por que que eu acho que não é igual, assim, a minha forma de pensamento não é igual à da pessoa que expressou a informação ali acima. Certinho? Então eu poderia pegar esse mesmo início e colocar essa terminação, ou eu posso colocar uma outra terminação, ok? Eu posso falar que I see your point, but I know lots of people, rich people, who invest money or who help homeless people, que ajudam pessoas que moram na rua, alright? Who donate money, who donate food, que fazem doações, alright? Donate. Então vocês têm um monte de exemplo diferente e um monte de situação também, para agree e disagree. Então no exercício de casa lá no Google Classroom também vai ter um pouquinho sobre esse tema e vão ter outros exemplos. Vai ser um exercício que vocês vão ter que utilizar dicionário online, ok? Para ter expressões extras, verbos de listas que eu já passei, a lista que eu passei na semana passada do past participle verbs, se não me engano tem verbos no passado simples também, tem verbos no presente, para fazer a ligação entre os três tempos ali. Então, vocês podem fazer uso daquela lista, vou repostar a lista também com o arquivo na sala de aula de vocês,
para vocês terem criatividade suficiente para compor a opinião. Se é agree ou disagree. Beleza? Até mais, galera!